E para repercutir os 39 dias de conflito no leste europeu, eu converso agora com Matheus de Carvalho Hernandes, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados. Matheus, boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui na Record News neste domingo. Como é que você avalia esse possível recuo das tropas russas, principalmente ali nos arredores da capital, Kiev? Boa tarde, Jonathan. Obrigado pelo espaço. É sempre um prazer devolver o conhecimento que a gente acumula na universidade pública aqui com a Record News. Me parece, do ponto de vista humanitário, é uma boa notícia, claro, em relação a Kiev, essa saída das tropas russas, né? Muitos analistas acreditavam na tomada de Kiev. Eu mesmo acreditava dias atrás que Kiev poderia ser tomada pelos russos, mas não foi o que aconteceu. No entanto, quando você olha o teatro da guerra mais ampliado, não me parece exatamente uma retirada apenas de Kiev, mas um reagrupamento das tropas russas em direção ao sul e ao leste, né? Ontem, por exemplo, a Rússia conseguiu finalmente tomar a cidade de Izium, que é uma cidade muito importante ao leste e que pode dar a possibilidade da Rússia conseguir construir aquele corredor ao leste, que vai do Donbás até a Crimeia. Isso é uma notícia muito ruim para a Ucrânia, porque isso vai permitir não só um cinturão de isolamento, digamos assim, entre a Rússia e a Ucrânia, como vai permitir que se comunique aquelas regiões separatistas do Donbás, né, Luhansk, Donetsk, passando por Mariupol, não à toa é a cidade mais atacada, chegando até a Crimeia. Num cenário de maior aprofundamento das forças russas, a gente pode inclusive enxergar a tomada de toda a porção oriental ao rio Dnipro, que separa a Ucrânia, e teríamos praticamente metade da Ucrânia sob domínio russo. Então, do ponto de vista humanitário, aqueles que estão, e do ponto de vista político também, claro, porque o poder, as instituições centrais da Ucrânia estão em Kiev. Claro que é uma boa notícia, no entanto, me parece mais um reagrupamento em direção a leste e a sul, que é o que mais interessa geoestrategicamente nesse momento a Rússia, Jonathan. Ô, Matheus, mas a gente precisa considerar que essa notícia que nós demos há pouco, dessa enorme quantidade de corpos ali perto de Kiev, né? Uma imagem realmente desoladora, um cenário desolador. Isso acaba colocando um pouco mais de pressão sobre a Rússia, que até agora tem negado qualquer tipo de massacre, principalmente em relação aos civis. Não, certamente. A guerra, né, Jonathan, ela é um fenômeno realmente total e ela nos atinge, nos comove muito, especialmente no que tange aos civis. Você vê corpos de civis amarrados, enfim, pessoas comuns como eu e você, que estavam ali agasalhadas em razão do clima da Ucrânia, mortas pela rua. A própria ONU já vem anotando esses números, e são impressionantes, né? De mais de 4 milhões de refugiados, mais de 10 milhões de deslocados internos. Então, realmente, do ponto de vista humanitário, é um desastre, né? São crimes de guerra sendo cometidos ali contra os civis. O que me parece essas imagens, claro, elas comovem muito e ganham o mundo, e com isso a pressão de fato aumenta em relação à Rússia, que vem se negando, vem negando a sua culpa, digamos assim, a sua atuação em relação aos civis, né, à morte de civis. No entanto, não me parece que esse é o tipo de apelo, infelizmente, que vai fazer com que esse conflito cesse ou que a Rússia abandone os seus objetivos, né? A única saída, de fato, seria o envolvimento da OTAN na negociação e não na entrada da guerra, no sentido de abdicar da expansão para o leste. Mas sim, aumenta a pressão. Essa pressão vem sendo, inclusive, sentida nos fóruns multilaterais, especialmente no que tange ao atingimento de civis. Vale destacar que essa semana o Conselho de Direitos Humanos, cuja sede é em Genebra, aprovou uma comissão de inquérito, digamos assim, para investigar o que vem ocorrendo, especialmente em relação aos civis e de violações de direitos humanos. Então, sim, cada vez que se denuncia alguma atrocidade aos civis, aumenta a pressão sobre a Rússia, acumula-se material, por exemplo, também para o Tribunal Penal Internacional, mas, infelizmente, do ponto de vista analítico, não me parece ser a via por meio da qual o conflito vai terminar. O conflito vai terminar realmente com a negociação das grandes potências, e não pela comoção, infelizmente, que se gera em relação aos civis.
Matheus, ontem nós trouxemos uma notícia aqui que falava sobre a possibilidade de um primeiro ataque ucraniano contra um território russo, né? Teria sido ali um ataque contra um depósito de combustíveis que, por outro lado, a Ucrânia disse que tudo aquilo havia sido montado, armado pela Rússia para justamente pôr dificuldades em qualquer tipo de negociação entre os dois países. É uma guerra de informações que a gente tem também durante o conflito, não é? Como é que você avalia o que pode acontecer nos próximos dias em relação a essas negociações? Porque até agora a gente não tem visto na prática um cessar-fogo na Ucrânia. O que a gente pode esperar daqui para frente? Olha, Jonathan, é muito interessante você ter abordado isso, porque, de fato, não é uma exclusividade dessa guerra, digamos, esse conflito de interpretações, esse conflito de narrativas, para usar um termo que se usa muito, mas essa guerra em especial, ela ganha traços muito singulares, porque a gente vive num momento de extrema tecnologia. Então, nós não temos apenas a transmissão de diferentes canais com seus viés, canais estatais russos, canais pró-Ocidente ou pró-Ucrânia, mas nós temos muita informação sendo produzida pelas pessoas que estão na guerra, né? Via Twitter, via YouTube, via lives. Então, de fato, eu não sou jornalista, né? Então eu imagino a dificuldade de vocês nesse ofício para checagem de notícias. Ainda me parece que a ONU consegue ser uma fonte confiável em matéria dos civis. Mas, em relação à continuidade do conflito, o que me parece é o seguinte, Jonathan. A Rússia promoveu essa invasão no intuito de abrir negociação com a OTAN, no sentido da OTAN cessar a expansão para o leste, especialmente ali para a Ucrânia. Enquanto a OTAN não se envolver nas negociações de paz como um ator que tem uma posição relevante, ou seja, disposta eventualmente a abdicar de certas posições do Ocidente, não me parece que nós teremos, assim, cessar-fogo sistemático ou até armistício, ou mesmo algo mais simples, Jonathan, como o estabelecimento de corredores humanitários. A gente está vendo que instituições seculares, como a Cruz Vermelha, vem tendo dificuldade para se locomover nesses corredores humanitários. Então, me parece que essas negociações vão funcionar muito em espasmos, em pequenas esperanças, grandes retrocessos, enquanto a OTAN não se sentar à mesa das negociações de paz, né, disposta eventualmente a abdicar de algumas posições, porque a guerra do Putin, né, da Ucrânia, não é uma guerra sem pensar, não é uma guerra emocional, como muitas vezes a grande mídia ocidental, o New York Times, transmitem. Então, foi uma guerra calculada no sentido de trazer a OTAN para a mesa de negociação. Então, a paz só será selada quando a OTAN sentar à mesa de negociação disponível e disposta a abdicar de algumas de suas posições. Matheus, essa semana ainda que se passou, nós também trouxemos a notícia de que a Rússia, o presidente russo Vladimir Putin, havia assinado um decreto para recrutar 134 mil soldados russos. O Kremlin negou que isso fosse uma tentativa de reforçar o exército que hoje está na Ucrânia e disse que não passa de um procedimento normal, adotado ali 2 vezes por ano na Rússia. Mas é claro que o mundo vê isso com certa desconfiança, não sabe até que ponto esses novos soldados poderiam ser de fato uma tentativa de reforçar as tropas na Ucrânia. Imaginando que seja de fato isso, que Putin queira prolongar essa guerra, a Ucrânia ficaria mais isolada ou continuaria recebendo apoio dos Estados Unidos, por exemplo, em relação ao envio de armamentos? Até que momento os outros países vão continuar investindo nessa guerra de certa forma, ainda que indiretamente? Mais uma pergunta muito interessante, Jonathan. É claro que na estratégia militar você inclui ações que geram interpretações no inimigo, enfim, no oponente. Então, independentemente do fato de ser uma manobra que eles fazem corriqueiramente, né, essa convocação de mais de 130 mil soldados, o que importa tanto não é a convocação em si, mas a interpretação que se dá a ela. Então, claramente, o Putin, ao noticiar essa convocação, ao reverberar, né, ao dar ampla divulgação a essa convocação, está, de fato, querendo comunicar ao Ocidente e à Ucrânia que, olha, nós temos muitos soldados, se necessário for. É bom deixar claro, acho, para o telespectador, todo mundo que está nos acompanhando, que o contraste entre as forças militares russas e ucranianas é muito grande, ainda que a Ucrânia tenha melhorado muito as suas forças desde 2014, com o apoio da OTAN, desde a invasão da Crimeia.
Mas nós estamos falando da Rússia de um grande exército, que tem seus problemas, claro, mas o contraste é muito grande. Então, não me parece que há alguma chance, não há chance, na minha modesta opinião, da Ucrânia resistir militarmente com suas próprias forças ou apenas contando com o apoio defensivo da Ucrânia. Me parece uma batalha, infelizmente, perdida nesse sentido. O que acontece? Eu acho que, especialmente os Estados Unidos, vão continuar apoiando a Ucrânia via OTAN, com armamentos de defesa. E por quê? Porque tem razões, inclusive, internas, né? É bom a gente lembrar que o Biden vem de um contexto de baixa aprovação nos Estados Unidos, em razão da saída muito atropelada, atrapalhada do Afeganistão. Então, ele precisa se credenciar de novo em matéria de política externa, que é, diferentemente do Brasil, nos Estados Unidos, uma pauta, sim, importante do ponto de vista eleitoral, e é o que ele vem tentando. E, por um curto período de tempo, ele alcançou uma coesão entre democratas e republicanos a respeito da Ucrânia, né? a respeito da necessidade da OTAN e dos Estados Unidos defenderem a Ucrânia. Isso não vem surtindo efeito de apoio, propriamente dito, tal como acho que o Biden esperava, mas tem eleições de meio de mandato agora esse ano, e o Biden precisa construir uma base parlamentar para aprovar os seus projetos. Então, assim, por mais dolorido que seja dizer isso, não me parece do interesse do Biden e dos Estados Unidos, e por consequência até da OTAN, terminar com esse conflito. Existem interesses que se beneficiam com a continuidade do conflito. Então, a produção de um inimigo externo, como é a Rússia, para a OTAN e especialmente para os Estados Unidos, é muito interessante. Então, infelizmente, não me parece que a OTAN entrará no conflito, pelo menos no curto prazo, para resolvê-lo, né? O provimento de armas apenas defensivas não é apenas para evitar um conflito com a Rússia, mas sim para que o conflito se mantenha. E é muito dolorido para mim dizer isso, mas do ponto de vista analítico, é isso que eu acho que está acontecendo, Jonathan. Muito bem, eu conversei com o Matheus de Carvalho Hernandes, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados. Matheus, agradeço por essa aula aqui com a gente na Record News neste domingo. O nosso telespectador também agradece a sua participação. Obrigado, Jonathan. Sigo à disposição de vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Até a próxima. Aqui no Brasil, o número de mortes no trânsito